Beleza, minha gente, vamos lá para mais um bloco. E agora a gente está entrando no último tema da aula, tá certo? Que é uma parte que a gente chama de soma dos termos de uma PA. Cai muito em prova, tá certo? Junto com a fórmula do termo geral, esse é o assunto mais cobrado dentro do conteúdo de progressões aritméticas, beleza? Então a gente vai fazer um exemplo aqui, mostrar antes até mesmo de mostrar a fórmula, mostrar um exemplo, mostrar a você qual é a ideia do cálculo, para depois a gente apresentar a fórmula e aí fazer questões, beleza? Vem comigo aqui. Fui! Galera, olha só, o que é que esse exemplo vai trazer? Esse é um exemplo clássico, tá certo? Seu professor talvez já tenha contado uma historinha que foi solicitado a um determinado aluno que ele contasse os números, pegasse os números de 1 a 100, se eu não estiver enganado, foi de 1 a 100, beleza? Só que esse menino, a quem foi pedido essa soma, ele tinha, eu acho que menos de 10 anos, se eu não estiver enganado, e é um famoso matemático chamado Gauss, beleza? Um dos caras mais importantes aí para matemática, para física. E aí foi solicitado a Gauss que ele fizesse essa soma, beleza? É a soma dos 100 primeiros números naturais, com exceção de quem? Do zero, ou seja, de 1 a 100. Então, ele está pedindo a soma de 1 a 100. A professora pediu a soma de 1 a 100. Então, daí, né, o que foi que Gauss fez? Qual foi a surpresa? Né? A lenda é essa, que ele fez essa soma rapidamente. Mal a professora perguntou, poucos minutos depois ele já deu a resposta. Quando ela achou que eles iriam, né, os alunos da classe, somar parcela por parcela. Não, o que foi que Gauss enxergou? Gauss enxergou o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e vou somar esses caras, 1 mais 2, mais 3, mais 4, beleza. E aí, mais, eu vou dar um salto, né, um salto grande até 97, beleza. Depois quem? Vamos lá, 99, 98, 99, mais quem? Mais 100. E aí a lenda é que Gauss percebe o seguinte, eu vou marcar, para não escrever muito, que essa parcela daqui, ó, dos extremos somados, ó, 1 mais 100, é igual a essa mesma parcela daqui, ó, de 2 mais 99. E aí, se a gente lembrar das propriedades, e na verdade da segunda propriedade, o 2, né, é um termo equidistante ao extremo 1, da mesma maneira que o 99 é equidistante do 100, ou seja, a distância do 2 para o 1 é a mesma distância do 99 para o 100. Então, pera aí, Marco, só aqui, o que a gente está vendo? Soma dos extremos, 1 mais 100, está sendo igual à soma de termos equidistantes aos extremos. E Gauss, talvez ele não soubesse esse enunciado, mas ele utilizou isso, ó. A distância do 3 para o 1 é a mesma distância do 98 para o 100, termos equidistantes. E aí, ó, só mais um aqui, beleza? Só mais um aqui. A distância do 4 para o 1 é a mesma distância do 97 para o 100. Essa foi a ideia que Gauss teve. A lenda é essa, tá? Então, se ele não teve essa ideia, ele deve ter tido algo parecido. E onde é que eu vou chegar agora com vocês? Então, significa, então, Marco, o quê? Significa que quando ele somar essas parcelas, e aí é que está o detalhe, são quantas parcelas? Pronto. Primeiro, essa soma vai dar quanto para a gente? Essa soma vai dar 101. São quantos termos somados? O número de termos aqui, ó, é igual a 100. Só que se você está pegando de 2 em 2, aqui o que você tem, ó, daqui para cá, são
50 parcelas. São 50 parcelas. Beleza? Pronto. Então, essa soma desses 100 primeiros termos, que eu vou chamar de S100, porque você está somando 100 termos, ela está sendo, 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, 4 mais 97, beleza? Isso vai dar quanto? 101, que aparece quantas vezes? 50 vezes. Pronto. Foi essa conta que diz a lenda que Gauss fez. Beleza? Então, essa conta 101 vezes 50, isso vai dar para a gente uma soma igual a 5.050. Certo, Marco. Mas vem cá. Beleza, por que você está mostrando isso para a gente? Porque essa ideia aqui permite que eu imagine uma maneira de desenhar a fórmula para vocês. Repare que aqui, gente, ele utilizou a propriedade. Qual a propriedade? A soma dos extremos, 1 mais 100, é igual à soma de termos que equidistam aos extremos. Beleza. Mas se você olhar só para isso daqui, e aí deixa eu puxar uma outra cor. Se você pegar aqui 1 mais 100, você está somando quem aqui? Você está somando apenas quem? O primeiro e o último termo. Então, espera aí, você está querendo me dizer, então, que essa parcela daqui seria o A1, que é 1, mais quem? Mais o último termo, que é 100. Beleza. Só que, tudo bem, A1 mais a 100. E aqui tem esse 50. Quem é esse 50? Esse 50 é o número de parcelas. Ou seja, 50 é a metade do número de termos. Então, na verdade, isso daqui tudo, essa soma desses 100 primeiros termos, ela poderia ser o A1 mais o A100, ou seja, somar o primeiro com o último, multiplicar pelo número de termos, que é N, e pegar isso e dividir por 2, Olha ele aqui, essa divisão por 2. Tudo bem? Então, N sobre 2. N sobre 2. Que, na verdade, esse N sobre 2 está sendo 100 sobre 2. Então, peraí, Marco, isso daqui é a ideia da fórmula? Sim. Tá? Eu vou até mudar aqui para tirar N e vou colocar quanto aqui? 100. Para mostrar a você que esse 100 representa o número de termos. Então, a gente não precisaria, na verdade, ficar toda hora que fosse somar, procurar os extremos e depois procurar quem? Os termos equidistantes aos extremos. Isso daqui, é a fórmula. Ah, certo, Marco, mas vem cá, aqui é S100. Então, vamos trocar aqui para SN, A1 mais AN, SN, A1 mais AN, e esse 100 aqui vai virar quem? Vira N, ou seja, é o primeiro mais o último termo que você está somando, e esse último termo que você está somando depende da quantidade de termos, né? Que aqui, S100 são 100 termos, vezes 100, que é o número de termos, dividido por 2. Pronto, está aqui a fórmula. E olha ela aqui para a gente. Considerando a PA, então uma PA qualquer, a soma dos N termos da PA é dada por soma dos N termos, soma dos N primeiros termos. Pode aparecer para você de várias formas. Beleza, gente? Soma dos N termos de uma PA. Soma dos N primeiros termos de uma PA. Isso daqui, soma dos N termos de uma PA, a gente simboliza por SN. Beleza? Então, isso aqui vai ser quem? O primeiro termo mais o último. Essa soma multiplicada pelo número de termos e tudo isso dividido por 2. A fórmula aqui, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Perceba que esse N aqui é a quantidade de termos que você está somando. E isso vai impactar no cálculo do AN e de quem é esse N. Beleza, gente? Então, muita atenção aqui agora.
tá? É muito importante que você saiba utilizar essa fórmula. Ela é muito cobrada em prova, beleza? E aí agora o caminho da gente é fazer o quê? Exercício. Vamos lá? Então, ó, vamos começar a trabalhar. A sequência numérica, aí ele me dá a sequência 6, 10, 14, 274, 278, 282, tem 70 números. Então ela está me dando aqui uma sequência. E aí, se você tiver com o olho um pouquinho mais de atenção, com o tempo, vai pegando ó, de 6 para 10, de 10 para 4, de 274 para 278, de 278 para 282, aumentou de 4 em 4. Então você está diante de uma PA. Vamos ver o que ele está dizendo. Dos quais apenas os 3 primeiros, os 3 últimos estão representados. Qualquer número dessa sequência, excetuando-se o primeiro, é igual, ó, excetuando-se o primeiro, é igual ao termo que o antecede mais 4. Ou seja, ele está dizendo que eu estou em uma PA de razão 4. Ele está querendo a soma desses 70 números. Pronto. Então, se ele está querendo a soma de 70 números, o que ele pede para a gente é o S70. E o que é o S70? É o primeiro termo, somado com o último termo que você está somando, A70, vezes 70, sobre 2. Essa vai ser a fórmula da gente. Já podia fazer a questão aqui, mas vou deixar organizado aqui para vocês, ó. Pronto. Você está somando 70 termos. Então, o 6 é o nosso primeiro termo, A1. O 282 é o nosso termo de número 70. Então, ó, logo, nesse caso aqui, não esqueça que você está aqui em uma PA. Isso aqui é uma PA, beleza? Então, S70 vai ser igual ao primeiro termo, A1, mais o último termo que você está somando, A70, vezes a quantidade de termos, e tudo isso, gente, dividido por 2. Pronto, vamos continuar aqui agora. Quem é o A1? 6. Mais, quem é o A70? 282. Vezes quanto? Vezes 70. Tudo isso dividido por 2. Beleza? 282 mais 6 vai dar 288. Vezes quanto? 70 dividido por 2. Isso aqui vai dar 35. Então, quem é que é o S70 para a gente? Essa conta para a gente vai dar 288 vezes 35, vai dar 10.080. Beleza? 10.080. E assim, ó, letra B de bola. Beleza, gente? Então tá aqui, galera, uma questão bem objetiva, bem direta. Não exigiu da gente que calculasse o A70, tá certo? O que é que ela queria da gente? Apenas que a gente reconhecesse, até nem isso ela queria, que a gente reconhecesse que era uma PA. Nem isso, porque ela foi dizendo já, né? Um termo excetuando-se o primeiro, qualquer termo excetuando-se o primeiro, é o termo antecedente somado a 4, é a própria definição de PA. Beleza? Vamos para mais uma? Vem comigo. Então, galera, olha só aqui agora a próxima questão. Vamos seguir aqui. João está treinando para correr uma maratona, de modo que no primeiro dia de treino, ele percorre uma distância de 2.000 metros. No segundo, 200 metros a mais do que o primeiro dia. E assim sucessivamente. Sendo assim, ao finalizar o 10º dia de treino, qual a distância total percorrida por ele nesses 10 dias? Então, repare que ele está querendo a distância o quê? Total. Então, vamos lá continuar. Ele percorre uma distância inicial de 2.000 e no segundo dia ele percorre 200 a mais do que o primeiro dia. E assim sucessivamente.
O que é esse assim sucessivamente? A cada dia ele vai aumentar o quê? 200. Isso aqui é uma PA. Mas vamos escrever aqui, ó. Solução. Solução. Então, a sequência de corrida de João está aqui, ó. 2.000. Depois, 2.200. Depois, 2.400. Até o 10º dia. Então, só para deixar um pouquinho mais organizado, ó. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Quando chegar lá na frente, terá esse 10º dia. Beleza? A pergunta da gente é se vai ser preciso calcular esse 10º dia. Vamos lá, vamos procurar entender aqui agora o que está acontecendo nessa questão. Como ele pergunta a distância total percorrida por João nesses 10 dias, essa distância total é a soma, ou seja, é a soma do primeiro com o segundo, com o terceiro, com o 10º dia. Então, o que ele pede na questão, ó, logo, a distância total, essa distância total solicitada na questão, ela vai ser a soma dos 10 dias. E quem é a soma dos 10 dias? É a soma do primeiro com o último termo, que é o 10º dia, vezes 10, dividido por quanto? Por 2. Tem um detalhe importante aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Que é o seguinte, repare que na fórmula não aparece a razão, né? A razão não aparece de uma maneira direta. Beleza, Marco. Agora tem um detalhe também. Eu tenho o A1, mas eu não tenho o A10. Perfeito, então a gente vai atrás dele agora. Ó, quem é esse 10º dia aqui? Quem é o A10? Pronto. O A10 vai puxar a gente para quem? Para a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral, mas precisa de fórmula? A gente viu que é só entender o seguinte. Eu tenho um A1, não tenho? Tenho. Então, ó, A1. De 1 para 10, quantas razões? 9 razões. Então, ó, quem é o A1? 2.000. Qual é a razão? A cada dia ele aumenta quantos metros? 200 metros. Mais 9 vezes 200. Pronto. Então, o A10, ele vai ser para a gente 2.000, mais quanto? 9 vezes 2, 18. Então, vai dar 1.800. Então, o 10º dia, ele percorre 3.800 metros. Pronto, achamos. Achamos o que, Marco? Achamos o total percorrido no 10º dia. Beleza. Então, ó, só para lembrar uma coisa para vocês que eu não tinha escrito, a razão é igual a quanto, gente? A 200, tá? Vamos agora lançar os dados na fórmula. Vamos aqui, ó. Primeiro termo, 2.000. 10º termo, que é o último termo, 3.800. Vezes quanto? Aqui, ó, 10 dividido por 2, eu já posso diretamente colocar quanto? 5. Maravilha. Então, S10 vai ser igual a 5.800 vezes 5. Beleza? Vezes 5. Essa conta pra gente vai dar quanto? 5 vezes 5.800, 29.000. Beleza, gente? Então, o total percorrido nos 10 primeiros dias, 29.000 metros. Ele poderia até colocar em quilômetros, né? 29 quilômetros, tá? Beleza? Então, gabarito aqui, gente, letra D de dado. Questão em que isso aqui é muito comum, gente. Muito comum mesmo. O que, Marco? A questão te dá. Isso aqui, ó. Ela vem aqui e te entrega os dados da questão, mas esse cara daqui, ó,
esse último termo, a questão normalmente tem várias questões em que você precisa puxar isso aqui. Então, aqui você vê que a gente utilizou a fórmula do termo geral, que a gente sabe que não precisa ficar gravando mais, né? É só entender bem e depois substituir. Então, às vezes nas questões de soma vão ter questões diretas, mas tem questão em que você precisa calcular algum termo. Beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá? Vem comigo aqui agora. Desaparecer de novo. Fui. Então, galera, olha só essa próxima questão que vem aqui pra gente, que diz assim, ó. Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um primeiro depósito de R$ 200 e a partir dessa data fez depósitos mensais nessa conta. Se a cada mês depositou R$ 20 a mais do que no mês anterior, ao efetuar o 15º depósito, o total depositado por ela era, pronto, ó, o total depositado por ela. Então, vamos aqui primeiro entender o que é que essa questão está me dando e o que é que ela está pedindo. Então, vamos arrumar aqui, ó, solução. Solução. Com tranquilidade, vamos seguir, ó. O primeiro depósito é de 200, não é isso? Depois aumenta quanto? 20 para o próximo mês. Então já vira 220. E assim sucessivamente, depois 200 e quanto? E 40. Até um depósito que vai estar lá na frente na data 15. Pronto. Então aqui a gente vai ter, ó, o primeiro termo, o primeiro depósito, 200. Segundo depósito, 220. Terceiro depósito, 240. E aí vai chegar lá no 15º depósito. Tudo bem? E depois, ó, você já percebe aqui que você está diante de uma PA. E essa PA tem razão igual a quanto, gente? Igual a 20. Beleza. Só que agora vem a pergunta. O que eu quero é que a gente entenda a pergunta. Se a cada mês ele depositou R$ 20 a mais que no mês anterior, ao efetuar o 15º depósito, o total depositado por ela era... Galera, veja bem aonde é que eu já vi algumas pessoas se equivocarem nessa questão. Quando ele pergunta o total depositado pela pessoa, ele está perguntando o total do primeiro até o 15º depósito. Mas algumas pessoas interpretam o total depositado no último depósito. Poderia ser essa pergunta? Pode. No 15º depósito, ou no dia 15 do depósito, ou quando ele fez o último depósito, depositou quanto no total? Tem que tomar cuidado com a pergunta, se é no último ou se é o total. Nessa questão está claro para a gente, o total depositado por ela. Ele poderia até deixar mais claro ainda que é o total depositado por ela nesses 15 meses. Tá beleza? Mas a questão não trouxe isso. Então a gente precisa ter calma na hora dessa interpretação para saber o que é que vai acontecer. Show? Vem comigo aqui. Então, galera, quando a gente chega aqui agora, ó, vamos lá, seguindo aqui, logo, vamos arrumar aqui, ó, logo. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar o total. Quem é o total? Qual é o total depositado? Pronto. É isso que a gente quer nessa questão. Total depositado é a soma dos 15 depósitos. E isso vai ser quem? O primeiro depósito, mais o 15º depósito, que é o último, vezes a quantidade de depósitos, e isso dividido por quanto? Por 2. Pronto. Então, mostra pra gente que o que está faltando para a gente é esse 15º depósito, o A15. E quem é o A15? É o A1 mais de 15 para 1, 14 razões. De 1 para 15 quer dizer, né? Não é de 15 para 1, é de 1 para 15. Então, quem é o A1? 200. Mais quanto? 14 vezes a razão que é 20. Essa multiplicação aqui, 14 vezes 2 vai dar 28. Então aqui vai dar 280.
que vai ser somado com 200. Então, o A15, ele vai ser igual a quanto? A 480. Beleza. Vamos lá. Então, ó, substituindo os dados, o A1 vai ser quanto? O A1 vai ser 200, mais o A15, que é 480, vezes 15, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, essa conta aqui, com calma, ó, vai ser 200 mais 480, 680, vezes 15, dividido por 2. 680 dividido por 2 vai dar 340 vezes 15. Então, esse S15 aqui pra gente vai ser igual a quanto? Então, ó, 340 vezes 15, isso vai fechar pra gente em 5.100. Beleza, gente? Então tá aqui, ó, gabarito da questão, letra A. Tá? Então, você vê que é bem parecida com a questão anterior. Aqui envolveu depósito, aqui envolveu corrida. Beleza, gente? Então, tem várias maneiras, né, desse texto aparecer para a gente. Beleza? Então, com isso, gente, a gente fechou o conteúdo de PA. A gente fecha. Só que eu prometi a vocês que eu sempre vou tentar trazer questões da SESGRAN-Rio para a gente treinar, né? Então, a gente vai começar agora. Vou pegar a primeira questão aqui, vai ter um bloco, tá? Vou fazer a primeira logo aqui agora e depois eu vou fazer mais uma com questões, mais um bloco somente com questões da banca SESGRAN-Rio. Vamos começar? Vem comigo aqui. Fui! Galera, então, olha só aqui agora o que é que vem aqui pra gente. Questão da SESGRAN-Rio. Essa questão diz assim pra gente, tá? A sequência é uma progressão aritmética de termos, aí ele coloca os termos, A8 mais A9, de 20 termos, tá? 20 termos, na qual A8 mais A9 é igual a A5 mais A3 mais 189. E aí ele pede a diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão, nessa ordem, é igual a... Então, ó, tá aqui. Essa é a relação matemática que ele me deu. Só que tem um detalhe aqui, galera. Eu quero que a gente fixe bem isso aqui, ó. A diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão. Lembrando que nós estamos em uma o quê, gente? Isso, PA. E que essa PA, ela tem o quê? 20 termos. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, que eu acho importante, que é o seguinte. Galera, quando a gente está numa questão, uma das maneiras de a gente entender os procedimentos, as ferramentas que a gente vai utilizar, é analisar a pergunta. O que essa questão está me pedindo? A diferença entre o último e o primeiro nessa ordem, ou seja, AN menos A1. Só que essa questão me deu o número de termos, são 20 termos, então vai ser o A20 menos o A1, beleza? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque às vezes a gente vai querer calcular o A20, vai querer calcular o A1 e às vezes não vai ser possível. Como assim, Marco? Eu vou mostrar para vocês agora. Vem comigo aqui. Quando essa questão aparece, tá? É sempre importante a gente entender o que é que a questão deu, beleza? E o que a questão está pedindo. Ele me deu essa relação matemática e me deu o número de termos. Então eu estou em uma PA de tal maneira que o número de termos dela é igual a 20. A questão pede a diferença, ó, essa é a pergunta da questão. A diferença entre o A20 e o A1. Marco, por que A20? Porque ela tem quantos termos? 20 termos.
eu preciso achar o A20 e eu preciso achar o A1. Só que a questão só me deu essa relação matemática. E aqui, ó, não tem nem A20. O que eu posso jogar aqui é transformar para A1. E aí a gente vai ver o que é que vai aparecer. Então, agora vem uma dica principal. O que é que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver o A20. Não pode? Pode. Quem é o A20? Pense aí nele comigo. A20 é o quê? É A1 mais o quê? 19R. Está feito o A20. O A1 não tem o que fazer, menos A1. Ó, então, A19 menos A1 é A1 mais 19 menos A1. E ó, pera aí, então esse A1 aqui com esse A1 vai embora. Na verdade, o que eu quero é que A20 menos A1 seja igual a 19 razões. Se eu souber a razão, a questão acabou. E aí, talvez fique uma dúvida. Mas, Marco, eu precisaria fazer isso aqui? Não. Se você pensar aqui agora comigo, ó, A1, A20. Se eu estou diante de uma, o que, gente? Vá PA. De A1 para A20, o que é que eu tenho aqui de salto? O salto daqui para cá são o quê? 19 razões. Então, a diferença entre A1 e A20 são as 19 razões que apareceu aqui matematicamente. Então, Marco, por que você fez tudo isso? Para mostrar que nessa questão eu só preciso achar a razão. E como é que eu vou achar a razão? Eu vou tentar achar através dessa relação aqui, ó. E aí eu já comecei, ó. Já comecei. Daí, bora, que a questão já acabou, galera. Vou começar. A8, quem é A8? A1, de 1 para 8, 7 razões. Mais A9, A1, de 1 para 9, 8 razões. Igual a A5, A1, de 1 para 5, 4 razões. Mais A3, A1, de 1 para 3, 2 razões. Mais 189. Beleza. Vamos continuar aqui, feliz, ó. A1 mais A1 no primeiro membro, 2A1. 7R mais 8R, 15R. Igual a A1 mais A1, 2A1. Mais o que? 4R mais 2R, 6R. Mais quanto? 189. Aí, galera, ó, no primeiro membro eu tenho 2A1, no segundo membro tem 2A1. Simplifica, porque na hora que um deles trocar para o outro lado, vai trocar de sinal. Vai sobrar aqui para a gente, ó, 15R. Esse 6R que está no segundo membro vem para cá para o primeiro, trocando de sinal, igual a 189. 15R menos 6R, 9R, igual a 189. Então, ó, R vai ser igual a 189 dividido por 9. 18 dividido por 9 vai dar 2, não vai dar resto. 9 por 9 vai dar 1. Então, essa razão é igual a 21. Achamos a razão. Com isso, a gente já pode terminar a questão. Vamos voltar aqui. Ó. Assim, A20 menos A1 vai ser 19 vezes a razão. E essa razão é quanto, gente? 21. Beleza. E aí a gente vai matar essa conta. 19 vezes 21. Isso vai dar pra gente 399. Linda questão. Uma questão muito bem feita. E por que eu trouxe logo essa questão para a gente começar as questões da Sesgran-Hill? Porque às vezes a gente olha para a questão e diz assim, poxa, eu tenho que desenvolver isso aqui tudo? Tinha.
e você viu que ele foi dando presente para cortar, ó. Eu expandi a questão toda, tá vendo? Expandi ela toda e depois cancelei. Outra coisa, se você quisesse a 8, a 9, a 5, a 3, poderia ter escrito todo mundo aqui em função do A3, ó. Você ia ver que ia dar o mesmo resultado. A8, quem seria a 8? A 8 seria A3 mais 5R. Mais, quem é a 9? A3 mais 6R. Igual a A5, A3 mais 2R. Mais quem? Mais A3, que eu não vou desenvolver. Mais 189. Ó que beleza, ó. No primeiro membro, A3 mais A3. No segundo membro, A3 mais A3. Vai embora. Aí sobrou aqui, ó, 5R mais 6R. Isso daria pra gente 11R. Igual a quanto? 2R no segundo lado, mais 189. Esse 2R vai vir para cá trocando de sinal. 11 menos 2, 9R. Igual a 189. Então R ia dar 21. Repare, ó, mesmo caminho. Então, gente, é aquela coisa que a gente diz a você. Tá? Essa questão eu trouxe já para a gente revisar aqui. A gente já está nas questões da Sesgarril e é uma maneira da gente revisar e vai ajudar demais o nosso entendimento. Fica aí que tem mais um bloco ainda com questões da Sesgarril. Beleza? Essa é só a primeira. Já já eu volto. Valeu, galera!